e só aí ele teve a ideia de decapitá-la. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Danny Rolling, o estripador de Gainesville. Não vai ser monetizado, então já deixa o like, já deixa o comentário, ok? Se inscreve no canal. Se você estiver interessado em mandar uma gorjeta pelo Pix, tá passando aqui o Pix, ok? É claro, eu também tenho que mencionar os gatilhos do vídeo de hoje, que são muitos. A gente vai falar sobre esfaqueamento, abuso sexual, remoção de partes do corpo, decapitação, suicídio, violência doméstica, muitos ferimentos extremos, ok? Todo o caso é bem gráfico. Tudo começou no dia 26 de agosto de 1990 na cidade de Gainesville, na Flórida, nos Estados Unidos, quando os pais de uma moça chamada Christina Powell chamaram a polícia. Eles estavam na porta do apartamento da filha e ela não estava respondendo, a porta estava trancada, então eles estavam bem preocupados, eles não viam a filha há um tempo. Tinha alguma coisa errada. Eles viram que o carro dela estava na garagem e os pais tinham combinado de vê-la para almoçar naquele domingo. Por algum motivo, nem ela, nem a sua colega de quarto, Sonia Larson, pareciam estar em casa, porque nenhuma delas estava respondendo. Policiais conversaram com os pais e com alguns vizinhos, e os vizinhos concordaram que não viam as meninas também há alguns dias. Então, eles decidiram arrombar a porta e encontraram as duas garotas mortas. Infelizmente, não deu tempo de avisar os pais antes que eles vissem o corpo da Christina. Ela estava na sala de estar, no chão, posicionada com as pernas abertas, e ela havia sido, obviamente, esfaqueada e violentada. Seus pulsos e seu rosto apresentavam marcas de fita adesiva, ou seja, o assassino usou fita para prendê-la. E também os seus mamilos haviam sido removidos. Sonia estava na sua cama, seminua, ela também havia sido abusada sexualmente e esfaqueada. Como ela não apresentava sinais de fita adesiva, acredita-se que o assassino amarrou a Christina e a deixou na sala enquanto atacava a Sonia no quarto e então matou a Christina. Na sala havia também uma garrafa de detergente que acredita-se que foi usada para limpar o sêmen nos corpos, mas o assassino não se importou de comer uma maçã e uma banana na cozinha do apartamento depois de cometer o crime, antes de ir embora. Peritos concluíram que a arma do crime foi uma faca militar de uso da marinha chamada Ka-Bar ou K-Bar. Entrevistando mais os vizinhos das meninas, eles disseram que ouviram as duas cantando alto e ouvindo música na sexta à noite, porém, na madrugada de sexta para sábado, eles ouviram muitos sons de pancadas, então foi provavelmente nesse horário, na madrugada de sábado, que as duas foram atacadas. Logo, a mídia estava espalhando a notícia. Christina e Sonia eram estudantes da Universidade da Flórida e esse crime parecia ser obra de um cara que não ia parar tão cedo. Parecia ter sido feito por alguém que planejou tudo com muito cuidado e, se não fosse pego, faria de novo. Então toda a comunidade foi alertada, universitários deveriam tomar cuidado com quem saíam, trancar suas portas, etc. Porém, naquela mesma noite de domingo, uma garota chamada Krista Hoyt, de 18 anos, foi encontrada morta em sua casa. Ela não apareceu para trabalhar naquela noite, não atendia o telefone, então um detetive foi enviado para checar se estava tudo bem com ela, mas ele notou que o portão dos fundos da casa, assim como a porta dos fundos, tinham sido arrombados. Não estavam quebrados, não foram destruídos, mas dava para ver que alguém usou ferramentas para arrombar a porta. Olhando então pela porta dos fundos, ele pôde ver o corpo da Krista. E foi uma cena bem intensa. Se você não quiser ouvir, você pula alguns segundinhos do vídeo, que ela havia sido amarrada com fita adesiva, violentada e esfaqueada. Seus mamilos foram removidos e ela foi decapitada após a morte também. O policial encontrou a cabeça em uma prateleira no quarto. Algumas fontes dizem que a cabeça estava olhando para o corpo, mas eu não posso ter certeza. Acredita-se que o assassino entrou na casa naquela noite enquanto ela estava fora e esperou que ela chegasse para atacá-la. E sim, agora não tinha como negar que havia um assassino em série à solta e ele havia agido rápido, né? 3 vítimas em um fim de semana.
O FBI então traçou um perfil psicológico do assassino, um homem branco entre 20 e 30 anos de idade, um cara solitário com experiência na marinha, e ele provavelmente era alguém metódico e controlador, inteligente e fisicamente forte. Era tudo que eles tinham por enquanto. No dia 28 de agosto, terça-feira, a polícia recebeu mais uma ligação preocupante vinda do proprietário de um prédio de apartamentos. Manuel Tabuada, mais conhecido como Manny, e Tracy Pauls eram colegas de quarto. Os dois não estavam atendendo o telefone e não eram vistos desde aquele fim de semana. O proprietário foi chamado pelos amigos do Manny e da Tracy pedindo para abrir a porta do apartamento porque eles estavam muito preocupados, e ele concordou. Quando abriu a porta, o proprietário viu sangue e uma bolsa preta no chão, mas só isso porque ele ficou com medo, fechou a porta, deu meia volta e chamou a polícia. Ele disse que não trancou a porta ao sair, só correu para chamar pela polícia, assim, ele não deu tempo de pensar. Quando os investigadores chegaram, a tal bolsa preta não estava mais lá. Ou seja, é provável que o assassino ainda estivesse no apartamento quando o proprietário abriu a porta. Manny foi encontrado na sua cama, esfaqueado mais de 30 vezes enquanto dormia. Ele acordou e lutou contra o criminoso, mas não conseguiu fugir. Acredita-se que o assassino o atacou antes porque o seu verdadeiro alvo era a Tracy. Ela estava nua no corredor entre os dois quartos e também foi amarrada com fita adesiva, esfaqueada e violentada. Ela parecia ter sido atacada no quarto e arrastada até o corredor após a sua morte para que o criminoso pudesse lavá-la, né? Como a gente já viu nas outras vítimas, ele estava tentando se livrar das evidências, limpando as partes íntimas dos corpos. Em todos os casos ele fez isso. Vizinhos comentaram ter ouvido uma batida na madrugada de terça-feira, uma pancada rápida na parede, e foi só isso. Depois todo o apartamento estava em silêncio, então eles não ficaram preocupados. Mais uma vez a comunidade estava aterrorizada. Muita gente começou a comprar armas, muitas fofocas estavam se espalhando pela universidade. Quem será esse assassino? Naquela semana, os dormitórios da Universidade da Flórida se tornaram meio que abrigos. Vários estudantes que moravam sozinhos ou moravam longe do campus decidiram dormir juntos para se proteger. Então era tipo um grande acampamento naquela semana, todos os estudantes dormindo nos dormitórios. Só os estudantes que moravam longe da universidade que estavam sendo atacados, né, nos seus apartamentos. Então fazia sentido todos dormirem juntos na universidade. Investigadores se esforçavam para encontrar mais evidências, qualquer dica, qualquer pessoa agindo de maneira suspeita, qualquer mínimo detalhe eles investigavam. E foi aí que policiais viram dois homens agindo de maneira estranha e quando eles foram abordados, um deles fugiu correndo. O outro cara, né, essa dupla de homens que estavam agindo de maneira estranha, um fugiu, o outro concordou em conversar com a polícia e disse que ele e o seu parceiro estavam vivendo em uma tenda, estavam morando em uma barraca, em uma área florestal, e eles tinham uma bolsa cheia de dinheiro dentro da barraca, então foram investigados. Aparentemente, os dois eram suspeitos em um caso de roubo de banco. Como o outro cara fugiu e ninguém nunca mais o viu, o parceiro deu o nome dele, mas aparentemente era um nome falso. Só esse parceiro foi preso, o outro fugiu, assim, simplesmente nunca mais apareceu. Isso é muito interessante, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses dois no final do vídeo, mas olha só, no meio de um grande caso de assassinato, eles ainda conseguiram pegar um ladrão de bancos. Bom, voltando à história, então agora o assassino em série foi apelidado como o Estripador de Gainesville. Ele continuava à solta. No dia 30 de agosto, um novo suspeito apareceu, Edward Humphrey. Ele era estudante da universidade e era um cara bem problemático, que atacava mulheres aleatoriamente, ele era muito violento, mas depois dele ser interrogado, os policiais concluíram que ele não era muito inteligente, não o suficiente para planejar esse tipo de crimes, ele era desorganizado, ele era aleatório e ele não estava escondendo também seu comportamento violento, ele não escondia as coisas que ele fazia. Mesmo assim, a sua casa foi vasculhada e ele vivia com a avó, ele inclusive tinha sido acusado de atacar a avó. Ele tinha uma coleção de facas e depois dele ser detido pela polícia como suspeito, os crimes pararam. Então ele continuava sendo o principal suspeito, mas era muito improvável que ele fosse o assassino, porque esse cara, ele era literalmente doente. Ele precisava de ajuda médica. Era um cara
completamente desorganizado, assim, incapaz de ser coerente. Inclusive, eu acho que depois que ele foi acusado de atacar a avó, ele passou um tempo em um hospital psiquiátrico, mas foi liberado. E eu não sei muito sobre o que aconteceu com ele, qual foi o futuro dele, mas ele realmente era um cara que precisava de muita ajuda. Bom, utilizando a base de dados do FBI, foi descoberto que um crime muito parecido com esses últimos que ocorreram na Flórida havia sido cometido meses antes no estado da Louisiana. Foi o assassinato de uma família de 3 pessoas, Tom, Julie e Sean Grissom. O pai e o filho foram esfaqueados até a morte na sala da casa e a mãe foi encontrada no quarto, também amarrada por fita adesiva, esfaqueada e violentada. O assassino também usou sabão para lavá-la e até colocou as roupas dela na máquina de lavar, imediatamente depois do crime. Então, com certeza, esse criminoso era alguém que esteve na Louisiana no ano anterior, que não era o caso do Edward, e também era um cara que realmente, assim, sempre agia dessa maneira, fazia as mesmas coisas. Mas aí o tempo passou e eles não tinham nenhuma nova evidência contra ele e não houve mais assassinatos. No fim de janeiro de 1992, um cara chamado Danny Rowling, de 37 anos de idade, foi preso por assalto à mão armada e aproveitou para confessar alguns crimes. Mas quem era Danny Rowling? Daniel Harold Rowling. Ele nasceu no dia 26 de maio de 1954, na Louisiana, nos Estados Unidos. Seu pai era policial, um homem muito rígido e extremamente abusivo. Acredita-se que ele e a mãe do Danny viviam brigando, ele batia nela e ela ameaçava abandonar a família com frequência. Quando Danny tinha 11 anos de idade, a mãe tentou cometer suicídio. Quando ele tinha 12 anos de idade, o pai tentou assassinar a mãe. E na adolescência, depois de tantos acontecimentos traumáticos, ele ficou conhecido na vizinhança como um rapaz problemático, que bebia muito, usava drogas e era pego muitas vezes observando meninas pela janela. Ele também foi preso algumas vezes antes de completar 18 anos por abuso sexual e assaltos. Danny confessou o assassinato da família Grissom em 89, na Louisiana. Ele disse que depois de cometer esse crime, ele continuava vivendo com a família, continuava vivendo com o pai, e que no início do ano de 1990 ele brigou com o pai. Tentou matá-lo com uma arma, mas não conseguiu. Então ele fugiu para a Flórida, onde matou mais 5 pessoas. Sim, era ele confessou todos os crimes, ele sabia de detalhes de todos os crimes que mais ninguém sabia. Ele também mencionou que no caso da Krista, a única vítima que foi decapitada, ele a matou, saiu da casa dela, pensou ter esquecido sua carteira lá dentro, então ele voltou para procurar a carteira, mas não achou e só aí ele teve a ideia de decapitá-la. Quando percebeu que as investigações estavam intensas, ele fugiu para outra cidade e foi preso por assalto. Mas também foi descoberto que sim, ele era o segundo cara naquele caso de assalto de banco, o cara que fugiu da polícia. Lembra dos 2 caras que estavam vivendo numa barraca? O segundo cara. Sim. Ele era o cara que fugiu. Na prisão, antes do seu julgamento, Danny decidiu tentar suicídio de mentirinha para ir pro hospital e assim tentar fugir. Ele fez amizade com outro prisioneiro e os dois criaram esse plano, mas ele acabou desistindo e decidiu confessar tudo, não só confessar pra polícia, mas também, no dia do seu julgamento ele ia se declarar culpado. Ele mentiu várias vezes nos seus interrogatórios porque ele queria exagerar a situação, dizendo que tinha múltiplas personalidades e que uma delas era má e que foi, essa única personalidade dele que tinha feito tudo isso, mas isso era mentira. Ele foi avaliado psicologicamente justamente por causa dessas coisas que ele dizia nos interrogatórios. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e também transtorno de personalidade borderline. Danny, como eu disse, decidiu se declarar culpado e disse para o seu advogado que ele queria ser uma estrela como Ted Bundy. Ele também entrou em contato com uma jornalista e pretendia escrever um livro sobre os seus assassinatos, incluindo ilustrações que ele mesmo ia desenhar. Mas eles foram impedidos de fazer isso, ele é jornalista, que é contra a lei nos Estados Unidos um assassino ganhar dinheiro com seus crimes. Mas os dois não se importaram muito com isso, porque depois de conversar um pouquinho e se conhecer e falar sobre o livro, os dois se apaixonaram. Danny pediu a jornalista em casamento e ela aceitou. E, pelo que eu entendi, ela continuou com ele até o dia da sua morte.
Ele morreu, ela continua viva. Enfim, no dia da sua sentença, Danny se declarou culpado, como eu disse, foi sentenciado à pena de morte. Quando deram pra ele um momento pra dizer alguma coisa, né, porque as famílias das suas vítimas estavam presentes, então ele tem um momento pra, né, se ele quiser se desculpar, se ele quiser pedir perdão, se ele quiser mandar todo mundo pro inferno, ele tem ali, tipo, um minutinho pra dar uma declaração. E o que ele fez? Ele decidiu cantar uma música country pra sua noiva, a jornalista. O advogado teve que parar ele. Eles tiveram que fazer ele parar. Daniel Rowling faleceu por injeção letal no dia 25 de outubro de 2006 e aparentemente esse foi o caso que inspirou a franquia dos filmes do Pânico. Achei estranho, porque não tem muito a ver com a história do Pânico, a não ser o fato de que foram vários jovens universitários ou do ensino médio sendo assassinados em um curto período de tempo. Mas vocês provavelmente já conheciam essa história, que eu sei que esse cara é bem famoso. Claro, se tem algum detalhe que eu perdi, ou se tem alguma coisa que vocês acham que eu mencionei errado, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. O Pix do canal vai estar passando por aqui, se você quiser mandar uma gorjeta. E como sempre, eu tenho que agradecer aos membros do canal. O menino Will, A Way to the Furthest Place e famosos falecidos por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Se você gostaria também de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Ou se você quiser me dar uma gorjeta pelo Mercado Pago, é só clicar no Valeu. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!